Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, aos que aqui estão presentes. Glória a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos no nome dEle, né? Não é em nenhum outro nome, mas no nome dEle. Reunidos para adorá-lo, como nós já fizemos através das canções. E agora nós vamos meditar na santa palavra do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 15. Mateus 15, o tema desta reflexão, desta ministração hoje, seria desconstruindo paradigmas. Não sei se você vai entender, mas quando nós lermos a palavra e nós começarmos a refletir, isso vai ficar claro. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Eu quero ler alguns versículos. De costume, eu leio sempre um versículo e depois vou discorrendo, mas hoje eu vou ler todos eles. Mateus 15, a partir do verso 21. Diz assim: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te, sua filha ficou sã. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra que nós lemos, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa usar como instrumento para ministrar esta palavra e que seja uma palavra que desça ao coração de todos os que estão ouvindo agora, os que vão ouvi-la futuramente, mas que sempre seja, a gente sabe que a tua palavra é sempre presente, então que possa ser assim. Que nós possamos, Senhor, entender o que é que o Teu Espírito Santo está nos dizendo, a fim de nos converter, de nos lapidar, a fim de nos moldar. Que nós estejamos propensos a isso, a deixar o Teu Espírito Santo agir na nossa vida mediante esta palavra. Nós abrimos nosso coração, nossos ouvidos para ouvi-la. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Amém, amém. Irmãos, como eu disse, esta ministração, essa reflexão que hoje estou compartilhando com vocês, eu a intitulei Desconstruindo Paradigmas. E nós vamos analisar. Jesus, ele sabia disso. O texto diz que ele foi em direção à cidade de Tiro e Sidom. Eram cidades que não pertenciam a Israel. E Israel tinha, digamos que, um preconceito muito grande com pessoas que não fossem da nação Israel. Todas as nações, senão Israel, como nós conhecemos, nações gentílicas, ou essas pessoas de outras nações, são os gentios. E Israel não tinha uma boa visão disso. Além desde lá de Gênesis, que nós vamos ver, muitas cidades com quem eles tiveram desentendimento, conflitos.
É até mesmo o caso de Samaria. Nós sabemos que eles não se davam bem com os samaritanos. Devido a todas essas coisas, se gerava esse sentimento que muitas vezes a gente pode chamá-los mesmo de preconceito. Sentimento esse formado muitas vezes até mesmo por conta dos preceitos da lei. E a gente entende, lendo esta palavra e outros textos, que Jesus Cristo ele quebrava esses preconceitos, ou digamos, como eu usei no tema da ministração, ele era especialista em quebrar paradigmas. O caso da mulher samaritana, a mesma coisa. Jesus, quando esteve conversando com ela, ela mesma disse: como assim, você sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Os discípulos que não estavam presentes, quando chegam, a mesma indagação. Ora, Jesus está conversando com uma outra mulher, porque aí era uma outra mulher não. Jesus está conversando com uma mulher, porque era um outro caminho que os judeus não, uma outra coisa que os judeus não faziam. E principalmente sendo uma samaritana. Então eles estranharam isso também. Era tão forte essa questão que, com o entendimento de que estavam seguindo a lei, estavam, na verdade, deixando aflorar o preconceito. E o comportamento dos discípulos nessa situação, nesse texto aqui, não foi diferente como no caso da mulher samaritana. Vamos analisar alguns versículos. Como eu falei, Jesus sabia de tudo isso, de como era o comportamento de Israel. Então, se Jesus se direcionou para aquele lugar, é evidente que Jesus tinha algo para ensinar. E sempre Jesus tem algo para nos ensinar. E aos seus discípulos, era o ministério de Jesus ensiná-los durante aqueles anos, porque eles que iriam levar essa semente adiante. Semente essa que chegou até os nossos dias. A palavra do Evangelho. Então Jesus precisava ensiná-los. Precisava fazer com que eles entendessem que o negócio não era bem daquele jeito que eles agiam. Toda a nação. E os discípulos, sendo os aprendizes do Senhor, vão aprendendo essas lições. É bem verdade que nós vamos ver que Pedro ainda demorou um tempo, todos eles demoraram ainda um tempo para conciliar todo esse sentimento que Jesus queria que eles entendessem. Lá no livro de Atos nós vamos ver Pedro também um tanto de conflito quando se dizia a respeito aos gentios. Mas vamos lá. Os discípulos, eles têm um comportamento, no primeiro momento, imagino eu. Veja no versículo de número 23. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo para despedir aquela mulher. Eu acredito que no primeiro momento que eles viram que Jesus não estava atendendo aquela mulher, eles já pensaram logo, porque o Senhor não quer, não é da nossa raça, porque o preconceito, o ponto de partida aqui seria esse. Não é judeu, não é judia. Então, imagino eu que eles, ao olharem aquela situação, aquela mulher rogando, já se comportaram logo. Vamos pedir, Senhor, a gente pode despedir essa mulher aí? E Jesus ainda diz assim, olha, no verso de número 24, respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu imagino dessa forma aqui, fazendo esse passo a passo aqui, que os discípulos, de repente, vendo que Jesus não dizia nada, ofereceu para despedi-la. Agora ouve Jesus confirmando o que eles já tinham em suas mentes. Realmente eu não fui enviado senão para os filhos de Israel. Eu penso que se tivesse alguém ali muito ágil, já deu o primeiro passo. Então deixa comigo que eu vou despedir, que eu vou falar alguma coisa para ela. Porém, nesse inteirinho, o que acontece? A mulher chega, se aproxima. E a palavra no verso 25 diz que ela veio, o adorou e disse, Senhor, me socorra.
aí uma palavra que no primeiro momento até parece ser uma palavra agressiva e também uma palavra dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui. Preconceituosa. As palavras de Jesus Cristo foram, à primeira vista, uma palavra dura. Senhor, socorre-me. E Jesus, no verso 26, diz assim: ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mais uma vez, eu acredito que os discípulos, nesse momento, disseram: é agora. É agora. É agora que a gente vai para cima. Mas a atitude daquela mulher surpreendeu não só ao Senhor Jesus, como aos discípulos. Com essa fala dela, a fala que a gente vai ver no próximo versículo, com essa fala dela, eu creio que paralisou os discípulos, que estavam ali, esperando o tiro de largada, para tomar a atitude, porque como se esperar uma mulher que não é nem da nossa raça, da nossa nação, a mulher surpreende, como eu disse. É lógico que Jesus, conhecedor de todas as coisas, e como no início eu disse, ele foi para aquela direção. Assim como ele fez questão, no caso da mulher de Samaria, mulher samaritana, ele fez questão de passar por lá. Samaria não era costume do judeu passar por ali. Quando eles faziam aquele caminho de uma cidade para outra, era um caminho, mas eles fizeram outro caminho. E Jesus sabia que iria encontrar com aquela mulher. E aqui no caso também não seria diferente. Bom, a mulher diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos... Irmãos, é uma palavra que foi respondida, embora ela não soubesse, mas com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Não deu tempo de ela pensar, é lógico, aquilo foi automático, mas muita sabedoria e humildade também. Porque imagina você ouvir uma palavra desse naipe. Não é bom pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque, entre aspas, os que não eram da nação Israel, como eles eram vistos? Mas isso surpreende, como eu disse, surpreende, digamos, ao Senhor Jesus, mas principalmente aos discípulos, que estavam ali esperando apenas uma palavra, um olhar de Jesus, e de repente essa mulher com essa atitude aqui linda, maravilhosa, com muita humildade. Eu perguntaria, você teria essa humildade? É difícil dizer. A gente costuma dizer que algumas pessoas, mas eu penso que todos nós temos um pouco disso. Algumas pessoas não levam desaforo para casa. Ora, irmãos, a gente tem um pouquinho, cada um de nós tem um pouquinho, e é muito difícil você ouvir uma palavra que no primeiro momento aqui seria uma palavra agressiva, dura de se ouvir. Dura. Eu repito a pergunta, você teria essa humildade de ouvir uma palavra tão dura como essa aqui, mas ainda assim você se portar com essa dignidade? Eu enxergo dessa mulher aqui uma dignidade enorme. Haja visto o tamanho do problema que ela tinha, uma filha endemoniada. Ao que ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O milagre que foi gerado a partir daquela fala cheia
de humildade. Que se o Senhor oferecesse qualquer coisa a mais, ainda que essa coisa que ele pudesse oferecer fosse comparada às migalhas que ela citou, ela o teria recebido. Mas pela sua grandeza, dentro dessa visão de humildade e sabedoria, em dar essa resposta a Jesus, naquela mesma hora, a filha, o espírito mau saiu de sua filha. Ela ficou sã. A gente pode, dentro desse texto aqui, aprender muitas coisas. Muitas coisas. A primeira que eu gostaria de citar, serão só duas. Duas lições que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira delas, quando a gente ouve, ou os discípulos de repente ouviram Jesus dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos. Vamos imaginar aqui uma mesa e os filhos assentados. A primeira lição que eu quero refletir seria que muitas vezes nós, como filhos, não participamos da mesa. Jesus, muito mais do que o que parece que ele estava ensinando aqui, ele ensinou muito mais aos seus discípulos. Como eu disse, apesar de ter demorado um tempo ainda, Pedro ainda lá no livro de Atos ainda vai ter o Espírito Santo tem que tratar com ele, assim como o Espírito Santo tem que tratar com a gente também. Mas muitas vezes a mesa está posta, mas nós não participamos como filhos. Eu estou dizendo como filhos. E eu vejo que, já que os filhos não querem, ora. E alguns filhos, lembrando aqui, o pastor Mauro ministrou um dia desses falando sobre Mefibosete. Este era um rapaz que tinha a linhagem real. Mas quando ele é chamado pelo rei Davi, o que ele diz? Por que você quer algo comigo? Um cão morto. Olha como que a gente se compara, ou a gente se coloca, mesmo sabendo que a mesa é para nós. Nós, igreja. A bênção é para nós, que agora, através da vida de Abraão, também somos abençoados. A mesa está aí. Eu já dei esse exemplo em algumas outras ministrações, de que é como se nós fôssemos um restaurante com fome. E o cheiro agradável da comida passa e a gente sente. E você fica naquele ambiente ali 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, o tempo qualquer. E sai dali sem experimentar. Como é que você vai sair dali? No mínimo, com a fome dobrada, porque só o aroma não vai matar a tua fome. E é o que acontece dentro da nossa perspectiva aqui, espiritualmente falando. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, o Senhor está ministrando. Nós, ao invés de nos alimentar da palavra que é o pão, a gente fica, como a gente diz, entra por aqui, sai por aqui, ou às vezes nem entra, que a gente trava o nosso aparelho auditivo. E a palavra não entra de jeito nenhum, mas a mesa está posta, está aí a mesa. Então essa é a primeira lição, é a primeira coisa que eu consigo enxergar dentro desse texto que nós estamos lendo, onde eu no início disse essa questão do paradigma, ou até mesmo da questão preconceito, que podem sair, evidentemente podem sair dos nossos preceitos, das nossas leis, dos mandamentos. Houve outras ocasiões que nós vamos ver na palavra do Senhor, onde os fariseus, aqueles que estavam sempre perseguindo a Jesus e seus discípulos, ficavam questionando, olha, mas não é lícito fazer isso aí. A lei diz isso, isso, isso. E a questão não é que a lei está errada, é a maneira como nós a enxergamos.
É a maneira como a gente vê isso que Jesus queria nos ensinar aos discípulos e nos ensina através de sua palavra. Dentro desta visão de que a mesa está posta, e muitas vezes nós somos filhos, não fazemos uso, eu me lembro de um versículo onde diz que Jesus veio para os que eram seus. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram. Então, se eu e você, como filho, não participar da mesa, vem outro de fora e participa, a gente vai ficar bicudo, achando ruim. Eu e você não abraçamos a causa, não recebemos a bênção do Senhor, aí vem o de fora, o que não é da linhagem de Israel, vem o de fora, o que não é cristão, e recebe a bênção, e se alimenta, sai satisfeito, sai abençoado. A gente vai ficar como? Reclamando? Mas é isso. Então, Jesus, naquela ocasião, veio para os Israel. E a gente já conhece o restante, né? Não receberam, então, a todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso eu volto a insistir. Agora, não se trata mais da nação Israel. Somos nós todos. Essa barreira foi quebrada. Não é só para Israel. Para nós, para qualquer um, para qualquer nação. Então, recebeu o Senhor Jesus, confessou-lhe como seu Senhor, é filho de Deus. Se é filho, participe da mesa. Nós precisamos, pegando esse exemplo aqui, dos discípulos que, ao ver aquela mulher, já queriam, Senhor, a gente precisa aprender com essa lição o seguinte: tomar cuidado como é que nós olhamos as pessoas. São preconceitos diversos. Nação, raça, posição social, nacionalidade interna ou externa. São vários tipos de preconceitos que existem. A gente precisa tomar cuidado. Assim como Jesus estava ensinando aos seus discípulos, Ele ensina a sua igreja hoje, mas existe, agora, é outra questão, né? Jesus ensinou e acabou o preconceito? Não. Até os dias de hoje, isso aí se perpetuou, até o dia de hoje, até nós. E aí é uma outra colocação que eu poderia fazer. Não é só preconceito com os externos. É preconceito até mesmo interno. E naquela ocasião também havia. Naquela ocasião de Jesus Cristo, os discípulos também havia a própria discriminação ou preconceito dentro do próprio povo Israel. E nos nossos dias, eu diria, é a mesma coisa. Não é só uma questão de preconceito ou paradigmas com o povo lá fora. É com a gente também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E por que eu disse, eu coloquei o tema desconstruindo? Porque não é fácil. Esses conceitos ou preconceitos, esses paradigmas estão enraizados. Quando a gente usa a palavra desconstruindo, é porque existe alguma coisa que foi construída. E essa construção está enraizada, os alicerces, os fundamentos estão muito impregnados. E lógico que eu e você muitas vezes sozinhos não conseguimos. E por isso a gente precisa pedir a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Senhor, no que é que eu estou aqui tratando o meu irmão? Ou tratando até mesmo aquele, vamos chamar assim, aqueles lá fora, com preconceito, com paradigmas. O que são paradigmas? São crenças formadas em nós desde a nossa tenra idade. E mesmo, como eu disse assim, às vezes, alguns dos preconceitos do povo de Israel, eles tinham até uma base. Mas está escrito na lei. Então, não é que a lei está errada, mas é a maneira da interpretação, a forma de se interpretar, e eles traziam aqui agora não um sentimento de cumprir a lei,
Mas um sentimento esse que eu citei e tenho falado aqui constantemente, de preconceito, de exclusão. Então não quer dizer que está errado, mas é a maneira como eu ajo, como você recebe aquilo, como você transmite aquilo. A gente precisa tomar muito este cuidado. E já que nós estamos num culto que é denominado culto de libertação, qual é a libertação que eu preciso, que você precisa? Libertar-nos deste sentimento, se é que existe ainda enraizado, de preconceitos que nós temos. Ou paradigmas, como eu disse. Paradigmas que podem ser com referência, crenças que me bloqueiam, não só com as pessoas, mas comigo mesmo. Crenças que impedem de não só eu ser abençoado, mas nós como igreja sermos abençoados. Porque nós ficamos presos, e assim como eles, dando a justificativa, mas está escrito. É porque falta um sentimento que eu vou, partindo para o final, dizer. Acima de qualquer coisa, Jesus Cristo, ele, como eu disse, ele foi um quebrador de paradigmas. Porque nele havia muita compaixão. Havia muito afeto pelo próximo. Em Cristo, havia a consideração. Nós vemos em tantos outros trechos da palavra de Deus. Mas havia esse sentimento, então, em Jesus. Ele deu o próprio exemplo nele. Não havia rejeição alguma. Rejeição zero no Senhor. E é o que Ele quer que eu e você tenhamos. Porque a gente, esse não. É da igreja, não é da igreja, não é da minha família, não é da família A, não é da família B. E a gente vai colocando os nossos preconceitos, os nossos paradigmas e justificando, como eu disse, está escrito aqui, está escrito ali, está na lei. Enfim, a gente vai justificando tudo e a gente começa a deixar esse sentimento que em Jesus foi zero. A rejeição, Jesus, até a palavra diz, aqueles que vierem a mim, o que ele disse? De maneira alguma lançarei fora. Mas a gente não, a gente trabalha com esse. Aí esse dá um vistinho, pode passar. Esse não, é assim. Esse sentimento nosso, esse comportamento, vamos chamar, esse comportamento, ele perpetuou. Então não parou lá. Nos nossos dias, eu repito, prossegue. Mas o Senhor quer trabalhar conosco, comigo, com você, para desconstruir isso. E é por isso, eu me lembro do texto lá de Romanos, para nós renovarmos o quê? A nossa mente. Renovar a nossa mente, ou seja, um conjunto de coisas que a gente tem aqui dentro. A gente precisa aprender isso. Renovar não é só no sentido, a nossa mente no sentido espiritual, mas nas coisas que nós fazemos no dia a dia. Bom, é importante isso tudo. Em Jesus Cristo, houve rejeição zero. Agora, como eu falei, o nosso culto denominado culto de libertação. Qual é a libertação que eu e você precisamos? Precisamos aprender a parar com essas coisas. E a rejeitar. Muitas vezes até dentro, como eu cito novamente, muitas vezes até dentro do nosso meio. Como naquela ocasião, hoje é a mesma coisa. A gente precisa se libertar desse sentimento e deixá-lo para trás. E renovar a nossa mente, o nosso entendimento. E eu quero me referir agora a mais um samaritano, mas dessa vez é o bom samaritano. Muito provavelmente, aqueles que passaram, quem foi que passou lá e viu o homem caído? Foi o sacerdote. Muito provavelmente o sacerdote disse, baseado na lei, eu não posso encostar, está morto, não posso tocar no morto. A lei dizia para não fazer isso. Então, baseado nisso, ele deixou esse sentimento dominar. O levita, a mesma coisa, passou, viu o homem lá caído. Pode ter pensado a mesma coisa. Eu não posso encostar lá. Eu não posso.
não sei qual foi a justificativa, a palavra não diz, nós estamos apenas conjecturando. Mas passou um, conhecido como bom samaritano, e esse desenvolveu uma coisa que o Senhor quer de mim e de você, e com isso eu encerro essa reflexão, essa ministração. Um sentimento que está, na verdade, ele resume tudo o que eu falei de Jesus, que agia com compaixão, sem rejeição, com afeto, com carinho. O sentimento chamado amor. O bom samaritano, quando olhou aquele homem caído, não pensou, olha, não é da minha conta. Os outros já passaram, de repente ele viu os outros passando de largo. Os outros já passaram, não fizeram nada, eu sou samaritano, por que eu vou encostar lá? Eu que não tenho obrigação nenhuma, porque eu não me dou bem. Os judeus não se dão bem com a gente não se dá bem com eles. A justificativa tinha. Mas ele agiu com esse sentimento. Compaixão, misericórdia, afeto, e o que resume, ou o que une todos esses, amor. O Espírito Santo de Deus quer derramar em nossos corações amor, fortemente. Se existe algo ainda no teu coração que está tomando espaço aí do amor de Deus entrar de maneira total na tua vida, hoje é o momento, esta palavra, este culto, é o momento de você dizer assim, Senhor, me liberte desses outros sentimentos, eu não quero para a minha vida. Até porque Jesus, em todos os mandamentos, ele citou, ou ele resumiu, 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é fácil, você pergunta para qualquer um. Ah, eu amo a Deus. Agora, o outro pega mais pesado. Esse pega crente de calça curta. Para quem conhece essa expressão, amar o próximo como a ti mesmo. A gente não ama, irmãos. Eu não quero ser hipócrita e dizer que eu amo do jeito que Jesus diz que a gente deve amar. E eu sei que você também não. Mas a gente está aqui para pedir graça e misericórdia a Ele, porque Ele tem. E se de alguma maneira, Senhor, eu estiver agindo assim, de alguma maneira você estiver agindo assim, quebrante nesta noite o teu coração, se coloque na presença de Deus como homem de Deus, como mulher de Deus que você é, e comece a agir como tal. Porque brincar de crente aqui é a pior besteira que tem. O resultado será que ao arrebatamento da igreja a gente vai ficar, porque está brincando de crente. Brincando de dizer que serve a Deus. Mas as nossas atitudes mostram diferente. Imaginam vocês os discípulos, ainda que Jesus falando para aquela mulher. Então as nossas atitudes nos condenam. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E para isso, ainda que eu tenha todos os meus anos servindo a Deus, possa ser que ainda exista alguma coisa, algum sentimento, algum paradigma, preconceito em mim, ainda que você sirva a Deus há tanto tempo, pode ser que haja ainda. E por isso que o processo de desconstruir não é fácil. É muito mais fácil, mais prático você construir algo, uma casa, vamos dizer assim, num terreno limpo, que nunca teve nada ali, do que você pegar um terreno onde havia uma casa, um prédio, e você ter que destruir tudo aquilo, desfazer todos os fundamentos, os alicerces, desfazer as colunas que foram colocadas, desfazer tudo. É muito mais difícil, mas o Espírito Santo de Deus está conosco e Ele nos ajuda. Amor, esse é o sentimento. Esse é o sentimento mais profundo que a palavra de Deus nos ensina a ter. Curve a sua cabeça onde você estiver. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada, ela faça o que tem que fazer. E nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta para Ti vazia. Então a gente sabe que algum efeito ela trará. Humildemente, Senhor, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, liberta este homem e esta mulher, que ainda guarda a construção antiga e não
permitiu que o teu Espírito Santo, que a tua palavra poderosa, estivesse fazendo esse processo de desconstrução. Mas nesta noite, Pai querido, mediante esta palavra, que esse sentimento de deixar o Senhor entrar e fazer, como eu no início da palavra, eu citei aqui, a palavra ela vem para nos moldar, nos lapidar. Então que eu possa ser lapidado, que o meu irmão, a minha irmã possa ser também, Senhor, que a tua igreja seja, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Pai. Que a palavra dele possa ter entrado no teu lar, você que neste momento está de algum lugar nos assistindo. Que a palavra possa tomar conta da tua vida, da tua casa, levando a graça e a misericórdia, e você possa sentir este amor imenso do Senhor Jesus na tua vida. É o desejo do meu coração.